Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação sobre o estruturalismo da ontologia, dando tese e teoria ao espírito e levando toda essa cultura didática, transcendente, sincrônica para a Bíblia Sagrada. Então vamos aqui para o livro de 1 aos Coríntios 13, né? A suprema excelência, a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, não tivesse a caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tine, né? Então a caridade e a beneficência, ela é, como já disse anteriormente, na abertura do inconsciente da pessoa, né? De uma criança é o mimim, de um homem é o eu e a sua antropologia cultural, ou seja, a sua sociologia cultural que se manifesta sincronicamente. O que tiver no homem manifesta no tempo e no espaço relatividade, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse a caridade, nada seria, né? Então, esse aqui é o amor, né? A caridade. Essa é que o sacrifício que o Senhor pede para que o homem faça, né? Que é a adoção da sua própria família, né? Em seu próprio ser, né? Porque, como diz o Senhor, eu habitarei e andarei no meio desse povo, né? Então, se a pessoa ele aceitar o Senhor, é aceitar a sua família, é aceitar a sua ontologia, é aceitar o seu conceito familiar, a sua sociologia, né? Que se manifesta no tempo e no espaço relatividade e que decorre sincronicamente, porque todos nós temos a abertura do inconsciente em todo o tempo, né? Em todo o tempo, né? Em todas as relações humanas já se manifesta a ontologia, o espírito transcende, né? Ou numa dicotomia, ou ele mesmo em sua própria instância, né? Como diz aqui também no próprio livro de 1 aos Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, né, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, né? Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tá entendendo? Porque o que se manifesta, ou deixou a coisa de menino, porque o espírito do mimim, ele se manifesta por ele mesmo. Tá entendendo? Nós não podemos querer emular um espírito de uma criança, porque seremos o quê? Seremos como se diz, um imbecil, né? Propriamente dito, porque uma pessoa que já tem uma certa idade não pode ser mais uma criança. Então, e também nesse tema, né? Nessa temática e nessa teoria, né? Nós andamos e caminhamos com o Senhor em todo o tempo, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o machado ele já está colocado na raiz da árvore, e a árvore é o nosso corpo, né? Então daqui nós não vamos nascer de novo, não. A Bíblia diz que está ordenado ao homem que morresse, e depois disso, depois da morte, segue-se o juízo. Está entendendo? Nós já ressuscitamos de novo, porque outrora, quando pecamos lá em Jerusalém Celestial, quando fomos enganados pelo Lucifer, quando éramos uma terça parte dos anjos do Senhor lá em cima dos céus, quando
o Lucifer com a sua cauda arrastou uma terça parte dos anjos do Senhor, essa uma terça parte dos anjos do Senhor éramos nós, né? E depois, quando a nossa família, o nosso clã celestial, né, que foi também, né, comovido pelo Senhor vimos nascer aqui embaixo na terra, né? Nós nascemos do nosso clã terrestre, né? Da nossa família terrestre, aonde éramos celeste. Tá entendendo? Então, foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele não pôde se casar, né? Por quê? Porque o eu, Jesus, o eu sou, o grande eu sou, o Senhor, ele era o pai de todos os eus, né? Porque ele é o pai do espírito de toda a carne, né? E ele também, eu estou dizendo aqui nesse plano terrestre, né? Porque no plano celestial, o Senhor Jesus Cristo, ele, como já disse, ele é uma síntese e que tem a sua esposa, né? Tem o Senhor Jesus da glória, né? A glória do Senhor, a esposa do Senhor. Tem o Senhor Jesus Cristo da alva, né? A alva do Senhor que resplandece todo o território celestial, é a esposa do Senhor Jesus Cristo, né? Tem o Senhor Jesus, que é a vida, né? Que faz com que esse corpo humano se locomova, né? Porque a Bíblia diz que o espírito sem o corpo, ele está morto, né? O que acontece na morte? Acontece na morte é quando o Senhor afasta do homem, ele retorna com a esposa para casa, né? E no caso não é a esposa, é a viúva, né? Ele pega a viúva e fala, vamos embora para casa. Aí ele manda essa viúva, que é a esposa da vida, né, retornar a Jerusalém, né? E aquele ser, com aquele ser morre, que é o corpo humano, é lançado no pó da terra e devolvido para o pó da terra, porque está escrito, tu és pó e para o pó tornarás, né? E o espírito retorna para a sua família, né? Porque essa é a segunda morte, né? Porque a primeira morte nós já tivemos lá em Jerusalém, como fomos lançados aqui. E depois terá também uma outra morte, que seremos lançados no lago de fogo, aquele que não obedecer a palavra do Senhor, né? Então essa também já é a continuidade da morte, porque daqui seguimos para o Senhor ou vamos lá para baixo, né? Porque está escrito que está ordenado ao homem que morresse, e depois da morte segue-se o juízo. Em 2 Coríntios 5, versículo 10 está escrito, eis que todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos com o corpo, está entendendo? Porque esse corpo, ele não pertence ao homem. Agora, se a pessoa quiser ser contenciosa, que seja contenciosa, porque foi dado ao homem esse corpo para que ele, daqui, ele recebesse a sua família celestial, tá entendendo? Então você fala, não, mas é meu, eu faço o que quero. Então ele está fazendo a vontade da família dele, da família do Lucifer, tá entendendo? Agora não é meu não, eu entreguei para o Senhor. Então você está fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? E entregar o corpo para o Senhor é permitir com que ele faça a morada nesse corpo, né? Então nós só podemos fazer aquilo que Jesus fez, né? O Senhor Jesus, ele prostituía? Logicamente que não. O Senhor Jesus Cristo, ele se masturbava? Logicamente que não. Mas, meu irmão, como é que eu posso fazer se eu fico ereto, né? É só não botar a mão que fica mole de novo, entendeu? A tentação, ela não passa de poucos instantes, tá entendendo? Ela não passa de alguns minutos. Se você não pode resistir uma tentação de 10, 15 minutos, como é que você vai poder resistir, receber a família do Senhor Jesus Cristo, né? Na hora que o Lucifer tiver com fome de comer os filhos do Senhor, ele vai apresentar para você todas as bandejas que ele tiver, né? Disso falaremos daqui a pouco. Fique ligado. Tchau, tchau.